Então vamos lá para a nossa aula de número 5, aula 5.1. Nós dividimos esse vídeo em duas partes, para que a gente não tenha um vídeo tão extenso assim e separe os conteúdos. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre tesouro direto. A descrição que a gente tem de renda fixa, a renda fixa é uma modalidade de investimento onde você empresta dinheiro para uma entidade, seja ela governo, bancos, empresas, e em troca disso você quer ter uns juros dentro de um determinado período. Basicamente, renda fixa é emprestar dinheiro a juros. As características que a gente tem dentro de renda fixa são segurança, previsibilidade e diversificação. Renda fixa, geralmente ele tem uma segurança a mais em relação aos outros tipos de investimento. A previsibilidade é porque você sabe quando que o seu dinheiro ele vai retornar para você com aquela rentabilidade que você acordou lá no início. E diversificação, obviamente, que não são só pessoas, por exemplo, né, que têm um perfil conservador, que vão ter títulos de renda fixa dentro da sua carteira. Pessoas com perfil moderado ou agressivo podem compor também a sua carteira com renda fixa para ter essa diversificação. Como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre o Tesouro Direto. Então, esse empréstimo de dinheiro ele vai ser feito para o governo federal. O governo federal ele tem algumas dívidas, ele reparte essa dívida e emite para a gente ali um título que a gente consegue comprar ele e, obviamente, né, lá no futuro, conseguir resgatar esse valor aplicado juntamente com um juros adicional. Então, os exemplos que a gente tem de tesouro são Tesouro Selic, Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. As vantagens que a gente tem é o título que a gente tem maior segurança, tá? Então, o Tesouro Direto ali é o que a gente consegue ter uma segurança maior e uma chance também de ter esse acesso facilitado e a liquidez diária, que também para muitos aí é uma vantagem gigantesca, porque você consegue tirar o seu dinheiro a qualquer momento que você quiser, você pode ir lá acessar o seu título e resgatar o dinheiro, tá bom? Então vamos lá, eu separei para a gente aqui, ó, para a gente ver dentro da corretora como que isso daqui funciona. Eu vou só mudar de lado para não atrapalhar vocês. E vamos lá. Tesouro Direto, só para vocês verem, a gente está utilizando aqui a corretora Rico. Tá? A aba que eu fiz esse acesso para chegar até o Tesouro Direto, a gente vai vir aqui na parte de cima, na parte superior esquerda, vai estar escrito como investimento. A gente vai vir até Tesouro Direto ou Título Público, clica nele. Aqui ele vai mostrar para a gente se a gente quer ir para o título público ou para o Tesouro Direto. Dentro do título público aqui é uma sopa de letrinhas e, na maioria das vezes, a aplicação mínima é muito alta. Então, eu indico vocês, na hora que vocês forem acessar aqui, ir diretamente ao Tesouro Direto. Então, clica no Tesouro Direto e ele vai abrir aquela aba que já estava mostrando para a gente, só para mostrar o caminho que a gente vai fazer. Tá? Deixa eu atualizar aqui para ele entrar. Ok, a gente já está aqui no Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto, a gente vai ver alguns títulos, tá? Títulos pré-fixados, pós-fixados e híbridos. E a gente vai explicar o que cada um desses títulos aqui ele significa. O que é um título pré-fixado? Ele já tem uma rentabilidade pré-fixada, ou seja, você já sabe quanto que você vai receber lá no final do seu vencimento. Então, as informações que a gente tem aqui são bem básicas até. Vencimento, ou seja, quando que esse título ele vai se encerrar, quando que você vai receber essa rentabilidade que foi pré-acordada aqui, né, dentro do pré-fixado. A gente tem valores mínimos, tá? E o valor unitário, ou seja, o valor desse título aqui, um título desse daqui custa R$ 769,15, o valor unitário, mas ele é dividido em partes. Então a gente consegue iniciar esse investimento nesse título pré-fixado 2027 com R$ 30,76, tá? Então isso daqui dá acesso a qualquer pessoa, qualquer
nível, né? Então, as informações que a gente tem são de vencimento, quando que esse título ele vai vencer, quando ele vai acabar, qual que é a rentabilidade que a gente tem de 11,97. Então, como ele é um título pré-fixado, a gente já sabe quanto que a gente vai receber lá no final. E por último, a última informação que a gente tem é o risco, tá? Esse número de risco aqui, ele mostra para a gente o quão arriscado esse título é. Quanto menor o número, menos arriscado. Quanto maior o número, mais arriscado é o título, tá joia? Então, pré-fixado é o primeiro que a gente tem. A gente também tem títulos pós-fixado. O que significa o pós-fixado? Ele tem um indexador, tá? Que no caso aqui dos títulos públicos, ele é a Selic e ele está adicionando para a gente aqui um deságio de 0,06, que a gente já vai falar sobre isso. Mas, basicamente, a rentabilidade dele é atrelada à Selic. Então, isso sofre variação. Então, a Selic ela não vai ficar estável em um único valor. Ela vai ter uma variação ao longo do tempo e, obviamente, que o seu título ele vai sofrer essa variação também. Se essa variação for negativa, a sua rentabilidade ela diminui. Se essa variação for positiva, a sua rentabilidade aumenta. Então, pós-fixado, porque você não consegue saber antes qual é o valor que você vai receber lá no final. Então, você só consegue saber exatamente o valor que você vai receber lá na finalização do seu título, que no caso desse título pós-fixado 2027 é no dia 1º de 3 de 2027, tá? Então, pós-fixado é porque a gente tem um indexador e esse indexador ele sofre variação e aí você só consegue saber se você qual a rentabilidade, qual o valor que você vai receber lá no final, tá bom? Então, existem alguns tipos 2027, né, com vencimentos maiores de 2029, e a gente também tem títulos que são híbridos. O IPCA+, ele está colocando para a gente ali mais 2029, né, que seria o vencimento. Ele tem um indexador, que é o IPCA, que é a nossa inflação, né, é utilizada a inflação, IPCA, mais 6,33, ou seja, ele tem ali metade pós-fixada, porque a inflação também tem variação, também sofre variação, mais um percentual pré-fixado. Esse percentual de 6,33 ele não vai sofrer alteração, da mesma forma que a gente tem no pré-fixado. Então é como se fosse uma mistura de pós-fixado, que seria o IPCA, mais um pré-fixado, que seria esse de cima que a gente acabou de mostrar. Então, esse título aqui é um título híbrido. Então, a gente tem o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. Como que eu faço para escolher esses títulos? Isso daqui vai ser de acordo com a estratégia que você vai usar para a sua carteira. Se você quer um título pré-fixado, um título pós-fixado, um título híbrido. Para investir nesses títulos, a gente não vai conseguir fazer isso daqui, porque o mercado ele já está fechado, tá? Ele vai mostrar para você ali que a gente não vai conseguir fazer isso, mas basicamente, para a gente fazer o investimento, a gente vai clicar em investir, ele vai falar para a gente ali quais são as informações que a gente tem, rentabilidade anual, o valor mínimo, o valor unitário, o vencimento, você vai selecionar tudo isso, vai apertar em continuar e vai conseguir fazer investimento dentro desse título. Aqui a gente não vai conseguir porque o mercado está fechado e ele não vai possibilitar a gente de fazer isso, tá? Então, isso daqui seria o título do Tesouro Direto, tá joia? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa parte e a gente vai passar lá para o próximo vídeo que a gente vai falar sobre crédito privado.